Estamos ao vivo. Deixa eu confirmar aqui. Estamos ao vivo. Olá, você do Hora, aqui é o Henrique Dourado. Estamos começando o nosso primeiro devocional. Deixa eu só compartilhar minha live aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Você que for entrando ao vivo com a gente, você que pode, vai compartilhando a live também. Já prepara a sua Bíblia. Hoje nós vamos iniciar no Evangelho de João. João capítulo 1. A gente não vai ler o capítulo inteiro não, tá? A gente não vai ler o capítulo inteiro. Mas conforme combinado, estamos iniciando todos os dias às 10 horas da manhã, ao vivo, aqui. Vamos fazer o nosso devocional. Até terminar o livro de João, são 21 capítulos, então até o final do mês a gente está aqui. Se Deus permitir a internet não cair, nós estamos aqui. Como eu disse, eu sou Henrique Dourado, você está no Hora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E esse devocional vai ficar salvo no IGTV, porque eu sei que esse horário não é todo mundo que está disponível ao vivo, alguns estão no trabalho, no estudo, no curso, enfim, tem outros afazeres aí, mas você que pode, deixa eu só configurar o negócio aqui. Deixa eu ver. Não tô conseguindo. Ah tá, vou ver se eu coloco aqui nos comentários. Deixa eu virar minha câmera aqui. Como é que eu ponho já salvo? Olá Vitória, Carol, seja bem-vinda. Prepara a Bíblia aí, livro de João, capítulo 1, nosso devocional. Vai ser rapidinho, 15, 20 minutos. Deixa eu colocar aqui devocional. Eu tô com uma mão só. João, capítulo 1. Daí eu já deixo fixo, fica mais fácil. Pronto. Tá dando pra ver aí, né? Certo. Olá, Evelyn. Bom dia, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Prepara a sua Bíblia aí, João capítulo 1, para o nosso devocional. Bom, todo dia a gente vai estar aqui de manhã, fazer o nosso devocional, orar junto, ler um pouco junto. Então, como é que funciona o nosso devocional? Nos primeiros dias eu vou explicar, depois eu vou rolar direto para não demorar muito. Como funciona o nosso devocional? Alguns minutos antes ou em algum momento antes da live, a gente lê o capítulo. Ou seja, eu não vou ler o capítulo inteiro aqui, não vou ficar lendo textão aqui ao vivo não, tá? O nosso devocional vai funcionar assim. Eu vou vir aqui com um resumo do que eu já li. Então, sempre que eu aparecer aqui no devocional, eu entendo que você já leu o capítulo que a gente está seguindo. Hoje é a abertura do nosso devocional. A gente vai iniciar no capítulo 1. Amanhã já prepara o capítulo 2. Você lê antes, acorda de manhã, lê o capítulo 2 e já deixa preparado ali para a gente entrar na live, tá bom? Então eu já li o capítulo 1 e eu vou trazer aqui o resumo do que Deus falou na minha vida através desse capítulo 1. Volto já estudando, vai lá estudar. Corre lá. Então, outra informação importante aqui, o que é que eu ia falar? Do capítulo 1. Tá bom, já tá dado os avisos, eu vou direto aqui, depois se eu for lembrando alguma coisa eu vou falando, tá bom? Então eu quero compartilhar com vocês algo que eu li, que Deus falou no meu coração. Aí ó, lembrei outra vez que eu ia dar, que não é estudo bíblico. Então a gente não vai tirar um estudo do livro. Quando eu falo para trazer o resumo, é mais livre mesmo aquilo que Deus falou no seu coração, tá bom? Então eu vou compartilhar aquilo que Deus falou no meu coração através do capítulo 1 hoje e assim eu vou seguindo cada dia. Bom dia a todos que forem entrando, vão compartilhando a live. Estamos no devocional capítulo 1 de João. Então não é estudo, tá? Então eu não vou ficar trazendo muita aplicação não, é mais aquilo que Deus falou ao meu coração. Então eu quero compartilhar aqui algo muito forte. Toda vez que eu leio João, sempre tem algo que Deus fala no meu coração. Eu quero compartilhar alguns versículos aqui, bem pouco, que no começo fala bem assim, olha,
no verso 1. No princípio era a palavra. Eu sei que algumas versões falam era o verbo, né? Na minha versão fala a palavra. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Olha que top isso daqui. 3 coisas que eu já percebi aqui. No princípio era a palavra, no início de tudo. Segunda coisa, essa palavra estava com Deus. Terceira coisa, essa palavra era Deus. Então, desde o princípio a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E o verso 2 diz: Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Isso aqui é muito forte, porque voltando aqui no Gênesis, capítulo 1, bem no início mesmo de Gênesis, olha o que o capítulo 1 fala. Bem os 3 primeiros versos, fala assim, ó: No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar, que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí o verso 3 diz assim, ó: Disse Deus, haja luz, e houve luz. Então Deus, a criação começou com Deus declarando uma palavra. E qual palavra que Deus declarou? Haja luz. E olha aqui no verso 9 de João, voltando ao capítulo 1 de João, verso 9, o que diz: A palavra é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina a toda a humanidade. Olha que forte isso daqui. Então Deus falou muito comigo através desses versos. Eu quero destacar aqui o versículo 14 também, que diz assim, ó: E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a do único Filho do Pai, cheio de graça e verdade. Então a palavra era Deus, a palavra estava com Deus e tudo foi feito através dessa palavra. E essa palavra se fez carne, como o Filho de Deus, vinda para o mundo, cheia de glória, de graça e de verdade. Já deu para saber quem é essa palavra e que tudo foi feito através dessa palavra, como a gente viu em Gênesis. Então, Deus falou muito comigo. E eu quero destacar aqui, virando um pouco, o primeiro capítulo ele tem 51 versículos. Ele é um pouco mais longo, digamos assim, para quem não está acostumado. Ele é um pouco mais longo. Mas eu quero destacar o verso 29, que diz assim, ó: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem sabe a história de João? Sabe que ele veio para anunciar a vinda de Cristo, a vinda de Jesus. Então aqui, quando chegamos no verso 29, esse texto, esse verso que a gente leu, muita coisa já aconteceu. João já falava de Jesus, já anunciava Jesus, o Cristo. Então tem bastante coisa aqui que já aconteceu. Mas quando ele vê a Jesus, a quem ele tanto falava, olha o que ele diz: Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. De tantas coisas que João anunciou sobre Cristo, de tantas coisas que João veio para falar sobre Jesus, ele concluiu uma frase: Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele podia dizer: Eis aí o Cordeiro de Deus, o único Filho do Pai. Eis aí o Cordeiro de Deus, cheio de graça e de verdade. Eis aí o Cordeiro de Deus, bom, verdadeiro e fiel. Eis aí o Cordeiro de Deus, tantas coisas ele podia falar. Mas ele diz: Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado do mundo. Então eu quero concluir com essa palavra hoje no nosso devocional. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes de ler João aqui junto com vocês, eu faço meu devocional todos os dias de manhã, bem quando eu acordo. Faço algumas coisas e depois dos meus afazeres eu faço
é o meu devocional. Mas eu costumo sempre fazer de manhã, porque tem muita gente que faz devocional à noite. E eu já tentei fazer, só que às vezes não dá. E eu acabo pulando à noite. Ou estou muito cansado, ou estou em outro lugar, aí acabo não fazendo. Mas de manhã eu sempre faço. Então, escolha o melhor horário para você fazer o devocional. E de preferência faça todos os dias. Todos os dias. Você não precisa, pelo menos não de início, ficar ali 1 hora, 2 horas, 50 horas fazendo seu devocional. Faça nem que for um pouco, todos os dias. Faça nem que for um versículo por dia, mas faça. Leia a palavra. Hoje a gente já começou aqui falando da importância da palavra, que tudo foi feito através da palavra, que Cristo é a palavra e que essa palavra que se fez carne, que é Cristo, tira o pecado do mundo. Por que o pecado do mundo? Tem até um linguajar de crente, né? Um linguajar gospel que fala que a gente não deve viver conforme as coisas do mundo, tá lá em Romanos. Mas a gente vive no mundo. E tem muita gente que fala assim, eu vim do mundão, né? Tem uma frase assim, eu vim do mundão. Mas a verdade é que todo mundo vive no mundo. Só que a gente não pode viver conforme as coisas do mundo, conforme as influências do mundo. Porque a palavra de Deus fala que o mundo já no maligno. Só que a gente vive no mundo, então a gente vive no maligno? Não. A gente vive no mundo. Mas a gente viu aqui no verso 29 que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. E mesmo que nós vivamos no mundo, o Cordeiro de Deus, ou seja, o Cristo, ou seja, Jesus, é Ele que tira o pecado do mundo. É Ele que pode tirar o pecado de nós. Então, algo que o Espírito Santo foi falando cada vez mais forte no meu coração é que, por mais que a gente lute contra o pecado, por mais que a gente busque viver uma vida com Deus, por mais que seja difícil, por toda a dificuldade que a gente tem olha, às vezes, e vocês não fazem ideia de quando eu coloco aqui, pelo menos uma vez por semana, eu coloco uma caixinha de oração. Muita gente no Instagram tem costume de colocar caixinha de pergunta, né? Eu coloco caixinha de oração e eu deixo sempre anônimo. E eu não falo nada, eu não explico nada, só deixo aberto. Quem quiser pedir oração, que peça. Eu imagino que às vezes alguém fica com receio, mas eu deixo livre, deixo o Espírito Santo agir, eu não explico nada. Só deixo uma caixinha de oração, posso orar por você e deixo livre. Vocês não fazem ideia de quantos pedidos de oração e que tipo de orações as pessoas pedem aqui, nesse Instagram. E quantas coisas Deus faz. E algumas, é claro, voltam para falar o que aconteceu, ou agradecem, outras não. Não importa. O importante é que eu vejo 2 coisas aí. Primeiro, a coragem de pedir oração. Segundo, a fé. Eu vejo a fé. Em tantas situações, em tantos pedidos de oração, eu vejo, acima de tudo, a fé, sabe? De ver ali um Instagram aberto, porque só Deus sabe o quanto a gente leva a sério isso daqui. Apesar de ter muito entretenimento, programação e tal, mas o quanto a gente leva a sério isso daqui. E a gente não fica explicando muito também, mas eu imagino do outro lado, quantas contas de Instagram, quanto entretenimento, quanta distração, e a pessoa parar, ver uma caixa, um story com uma caixa de posso orar por você? É raro. Eu já vi, eu sei que não sou o único que faço isso, mas eu sei que é bem raro. Não é comum você rolar o Instagram e ver um story escrito assim, posso orar por você? E tem um espaço para você pedir oração. E segundo ponto, a pessoa não ficar expondo, não ficar postando print, não ficar fazendo vídeo falando sobre isso. Não estou falando que é errado, não sou contra quem faz, mas eu não faço. Se a pessoa quiser fazer um story, se ela quiser printar, postar, marcar, quiser que mostre, aí tudo bem.
Mas, fora isso, todos os pedidos de orações aqui são anônimos e continuam. E eu sei que Deus faz. Eu sei que Deus faz. E as pessoas que pediram também sabem. Então, assim, nós vemos muita dificuldade, principalmente nesse momento em que estamos vivendo, de muito luto para muita gente. Então, eu ler esse versículo aqui dizendo que eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele quem pode. Então eu quero concluir aqui, no meu cronômetro já deu 15 minutos e meio de live. Então eu quero já partir para o final, concluindo que não é pelo seu esforço, não é pelo seu esforço. É claro, nós temos que desviar do mal, nós temos que lutar contra o pecado, nós temos que, acima de tudo e antes de tudo isso, buscar a Deus. E uma forma de fazer isso, uma boa forma de fazer isso é aqui, ó, todos os dias. Esse é o conselho que eu deixo aqui. Todos os dias, leia a Bíblia. Nem que for um versículo por dia. Mas faça isso. Nem que seja uma palavra por dia. Mas leia a Bíblia todos os dias. Todos os dias. Se possível, se você puder, baixa o aplicativo aí no seu celular. Quem quiser dica, pede para mim. Eu vou enviar aqui para você um bom aplicativo de celular. Tem vários. Eu vou indicar para você aqui um bom aplicativo de celular que me ajudou bastante. No começo eu tinha muita preguiça, muita dificuldade de ler a Bíblia. De verdade, eu estou falando de verdade. E esse aplicativo me ajudou muito porque eu não precisava ficar lendo. Ele lia para mim, eu só apertava o play, ia fazer as coisas, ia trabalhar, você está lavando louça, você está limpando a casa, você está cuidando das crianças, você está caminhando, você está fazendo qualquer coisa. Você põe o fone de ouvido, aperta o play e ele vai falando. É a Bíblia narrada. Ah, mas não dá sono? Não, você pode controlar ali. Cara, é muito legal, me ajudou muito no início, até eu criar o costume de ler. E começa com um versículo. Mas faça isso todos os dias, um pouquinho que seja todos os dias, entende? Um pouquinho que seja todos os dias. Leia a Bíblia, nem que for um versículo por dia. Você lê um versículo, fecha, no outro dia você vai ler outro versículo, fecha, no outro dia você vai... Não importa o horário, não importa... Ah, Henrique, eu não consigo, porque às vezes a pessoa marcou, olha, agora eu vou ler a Bíblia. Todo dia eu vou ler a Bíblia às 10 horas da manhã, junto com o Henrique, junto com o Projeto Hora, eu vou ler. Aí passa, não acordou, ou então não deu tempo, ou então estava fazendo outra coisa, ou então esqueceu, aí ela deixa. Não, lê de tarde, lê à noite, lê qualquer horário, mas leia. Antes de dormir, abre ali o celular, o aplicativo, ou pega a Bíblia do seu lado, lê um versículo e dorme. Ah, mas Henrique, eu não entendi nada. Não tem problema. No início, só leia. Só leia. Creia que é o Espírito Santo que vai fazer essas palavras como uma semente no seu coração gerar vida. Creia no que eu estou falando. Porque se você lê a Bíblia todos os dias, o meu apelo aqui é que leiamos a Bíblia todos os dias, nem que seja um versículo por dia. Mesmo que você não entenda nada no início, só leia, tá bom? Porque isso transformará no seu coração uma semente. E essa semente, no momento certo, vai trazer vida ao seu coração. E tudo irá se transformar. Mas confia no que nós lemos aqui hoje, no verso 29 do capítulo 1 de João, que diz: Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É Ele que transforma as nossas vidas. É Ele que muda o nosso coração. Por mais que a gente se esforce, sem Deus não é possível. Por mais que você tente, sem Deus não é possível. Por mais que você leia trocentos capítulos todos os dias, por mais que você ore de joelhos 50 horas todos os dias, sem Deus não é possível. Creia que não é porque você lê a Bíblia todo dia. Creia que não é porque você ora todos os dias. Creia que não é porque você vai à igreja todos os dias. Creia que não é por causa disso. É porque Deus está em tudo isso. É porque Deus está quando você lê a Bíblia. É porque Deus está quando você ora. É porque Deus está quando você vai à igreja. Eu não estou falando para você não fazer nada disso. Faça, mas creia que é Deus. É Deus, não é o seu esforço.
não é o seu esforço, não é a sua atitude, é Deus, é graça, é amor. Lembra do que nós lemos aqui no verso 14? Olha só o que fala. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como o único Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. É a graça de Deus que vai gerar vida em nós. É a sua graça que vai fazer tudo isso, transformar a vida entre nós. Então eu quero finalizar aqui, já deu 20 minutos, tá? Os outros dias eu vou ser mais rápido, porque no início eu preciso ficar dando vários avisos. Nos outros eu vou direto para o devocional. Então eu quero finalizar aqui com uma oração. E você que está vendo esse devocional gravado no IGTV, como um vídeo salvo, e eu já deixo aqui também para você que está ao vivo com a gente. Todos os dias ele vai ficar salvo. Mesmo que você não consiga estar ao vivo às 10 horas da manhã, ou quem está no Mato Grosso às 9 horas da manhã, veja o devocional lá no IGTV. É curtinho. São 10, 15 minutos do seu dia. Veja, porque Deus vai agir na sua vida. Essa semente diária vai gerar vida no seu coração. Creia nisso, amém? Então eu quero finalizar aqui com uma oração. Se você puder, feche os seus olhos. Senhor Jesus, obrigado por esse momento, obrigado por esse devocional, que é simplesmente um momento que separamos, Senhor, para ler a Tua palavra, crendo que essa palavra vai gerar vida nas nossas vidas. Senhor, nós precisamos de Ti e nós confiamos em Ti. Declaramos, Senhor, que por mais que esteja difícil, nós confiamos em Ti. Nós depositamos a nossa confiança em Ti, Senhor Jesus. E Te agradecemos, ó Deus, pelo Seu amor, pela Tua graça, pelo Teu perdão, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, pelo Teu Filho Jesus, que se entregou por nós. Portanto, eu oro, Pai, por cada vida aqui. Eu oro por esse projeto Ora, que é do verbo orar. Portanto, oramos, Senhor, trazendo vida a toda a essência desse projeto, que não é uma simples conta de rede social. Só o Senhor sabe o quanto isso é importante para nós e quanto contamos com a Tua graça em Teu coração por cada vida que o Senhor tem acrescentado aqui junto conosco diariamente. Portanto, eu oro por cada vida que tem participado conosco aqui ao vivo, nas programações diárias, em cada postagem, Senhor, em cada story, em cada momento, em cada oração, que o Senhor venha ao encontro de cada pessoa. E essa pessoa que está vendo esse vídeo gravado, que o Senhor abençoe, que o Senhor entre na vida dela, que o Senhor entre no coração dela e que essa palavra venha gerar vida. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Tá bom? Receba, você que está vendo isso, receba a vida de Jesus no seu coração. Amém.